Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla Mariana, sou professora de língua portuguesa e hoje o nosso assunto é substantivação. Vamos entender do que se trata? Muito bem, pessoal. A substantivação acontece da seguinte forma: eu tenho uma palavra que originalmente ela não é substantivo, ela pertence a outra classe gramatical. Lembra que a gente viu adjetivos? Eu tenho certeza que vocês conhecem os verbos, pronomes, preposições. Então, pessoal, outras palavras que têm outro trabalho, elas passam a ser substantivo. Esse é o ato da substantivação, ok? Palavras que originalmente não são substantivos, mas que passam a ser devido a alguns fatores que nós vamos conhecer agora. Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos. O adjetivo. Eu trouxe aqui esforçado, certo? O esforçado é um adjetivo, vocês concordam comigo? Pois muito bem. O esforçado está em busca de um crescimento pessoal. Perceberam que eu coloquei o artigo aqui? E vocês lembram que na nossa outra aula nós falamos que o artigo trabalha para o substantivo? Pois muito bem, o ato de colocar um artigo antes de esforçado, o substantivou. Como nós vamos ler, como nós vamos entender o sentido, a semântica aí agora é de certo? O esforçado. Entenderam? Outro exemplo, pronome. Eu trouxe aqui o exemplo do pronome eu. Quando eu coloco aqui outro pronome, meu, pronome possessivo, meu eu sempre está em busca de algo. Perceberam que também aconteceu o fenômeno da substantivação, certo? Outro exemplo aqui, o verbo. O verbo também pode acontecer de se tornar um substantivo. Não vai precisamente se transformar em um substantivo. Vamos deixar claro aqui que vai acontecer a substantivação, ok? O ter se sobrepõe ao ser. O artigo novamente vem aí para definir, para tornar esse ter um substantivo, certo? Tornar ele ter características de substantivo, né, dentro da frase, da oração. O numeral, nós sabemos bem quais são os numerais, mas dependendo da situação, ele também vai ser transformado dentro da frase um substantivo. Os milhões já foram gastos. Então vamos aqui ter a ideia de substantivação, palavras que originalmente não são substantivos, por causa de alguns fatores, algumas ocorrências dentro das frases e das orações, elas passam a ter a função, elas exercem o papel de substantivo, ok? Outro aqui, o advérbio, tá? O advérbio para palavra que indica uma circunstância. O não, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe para vocês. O não foi considerado como resposta. Ele recebeu aí também o fenômeno da substantivação, graças aí ao artigo. Pessoal, quero lembrar para vocês que o artigo, ele só trabalha para o substantivo, ele só tem o papel de definir, tá? De colocar gênero, de colocar número, tá? No substantivo, plural e singular, ok? Então, se eu vejo um artigo, eu já tenho que imaginar que por ali tem um substantivo, mas eu tenho que olhar para qual substantivo, onde ele está se referindo, ok? Outra coisa, preposições também podem acontecer, tá? Com as preposições. Os contras e os prós foram devidamente analisados. Aí a palavra contras, separado, quando eu tiro ela do texto, eu tenho uma linha horizontal e vertical. Quando eu tiro ela do texto, tá? Ela tem o papel de preposição, mas dentro do texto, graças ao artigo, ela agora foi substantivada, ok? Muito bem, pessoal. Vamos recapitular a ideia aqui antes de praticarmos aí na nossa aula virtual. Substantivação são palavras que originalmente não são substantivos, mas elas passam a ser substantivos. Ok? Eu trouxe aí diversos exemplos e nós vamos tirar nossas dúvidas aí na nossa sala, tá? Beijos, até já!